Irmãos, em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, versos 18, 19 e 20, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Pai Santo, nós queremos mais uma vez agradecer o Teu nome, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Agradecemos, ó Deus, por essas crianças que os pais trouxeram à Tua casa nesta noite, que elas continuem, ó Deus, crescendo em estatura e graça diante da família, diante do Senhor. E, ó Deus, sendo sempre uma marca, ó Deus, na nossa sociedade, de crianças que temem o Teu nome, e de adolescentes e jovens e adultos como igreja, a bendita do Senhor, que apresenta Cristo a esta sociedade que literalmente, ó Deus, tem vivido sem Cristo, sem esperança e sem Deus neste mundo. Abençoe-nos, ó Deus, e fala ao nosso coração, porque precisamos ouvir a Tua voz e compreender, ó Deus, a Tua palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Mas antes de iniciarmos esta meditação aqui na Mateus 28, eu quero citar duas poesias, especialmente para os jovens que estão presentes, mas jovens assim, a menor de 100 anos, tá bom? E em casa depois vocês pesquisam, alguns vão lembrar. Era um jovem cantor, interessante. Minhas irmãs eram quase todas apaixonadas por ele, na década de 60, não faz muito tempo, e ele cantou algumas poesias, e duas delas, eu quero citar só a primeira estrofe de duas delas, porque ilustra bem o que nós vamos falar. Uma das músicas dele é Oração de um Jovem Triste, uma voz bonita, e ele cantou assim, a primeira estrofe: eu tanto via falar de Ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo o que eu quis, mas te confesso que eu não sou feliz. Essa música é Oração de um Jovem Triste. A outra música, do mesmo autor, ele diz assim: eu queria tanto conversar com Deus. Aí essa vocês lembram mais, né? Mas é interessante, desesperador, porque nessa primeira ele diz: olha, eu sempre tive tudo o que eu quis, mas eu sempre ouvi falar de Ti, mas eu te confesso que eu não sou feliz. E aí ele vai continuar cantando. E nessa outra, ele diz o seguinte: eu hoje estou tão triste, e eu preciso tanto conversar com Deus, falar dos meus problemas, e também me confessar. E eu queria perguntar: será que a felicidade existe, ou então é apenas um sonho meu? E aí ele vai declarar no coro: meu Deus, eu não sei rezar, perdoe-me por favor, porque eu perdi meu tempo. Aí ele continua, vocês já sabem: perdi meu tempo amando quem nunca soube o que é o amor. Este é o Antônio Marcos, né? Morreu em desespero, mas numa situação de uma vida sem Deus, ou seja, cantou muitas poesias, e ele declara: eu sempre tive tudo o que eu quis, mas eu confesso que eu não sou feliz. Ele disse: depois eu estou tão triste, eu queria tanto conversar com Deus, mas eu queria confessar e eu queria perguntar se a felicidade de verdade ela existe, ou é apenas um sonho meu, e por aí vai. Este era um sentimento do final dos anos 60, passa também para os anos 70, e infelizmente começou no Éden de pós-pecado, e permeia também em nossos dias, em nossa geração. Alguns que têm tudo, mas não têm Deus. Tem bens, conquistaram algumas coisas, mas Deus passou longe da vida, e por isso é uma geração que tenta tirar Deus da sua vida, dos seus sentimentos, da realidade de pecado, de santidade, de redenção, de justificação. É uma geração que acha que no estalar de dedo ou de tecla, você tem tudo, mas no final não tem Deus, não tem esperança. E ele disse: eu nem sei na verdade se a felicidade existe. O apóstolo Paulo narra um caminho da felicidade, que ele vai dizer o seguinte: olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. E Paulo estava preso, mas ele disse: alegrai-vos no Senhor. E outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Ele disse: a ideia de felicidade é se alegrar no Senhor e aprender a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele diz: tudo posso
naquele que me fortalece. O sentimento de ter, de conseguir, de ajudar, de achar que pode ser feliz sem Deus, é um sentimento que norteia extremamente os nossos dias, como foi desde Adão pós-pecado. Isso só vem crescendo, e então no final se descobre que você parte para a eternidade, e aquilo que você juntou tanto e achou que era tão bem, como disse aquele homem da parábola de Cristo, que ele disse assim: olha, eu produzi tanto, eu tenho tanto, e agora eu não sei o que fazer, minha alma deve se alegrar, regalar, descansar. E Cristo disse: louco, esta noite eu vou pedir a tua alma. E o que tens então entesourado? O que você tem para o Senhor? Jesus Cristo mostra uma situação em que ele tinha sido preso injustamente, tinha sido morto, ressuscitou, está com o colégio apostólico. A gente sabe que houve um momento que os apóstolos estavam assustados, apavorados, medrosos, e agora ele chama eles para o monte, e aí eles vão, e aí a expressão do final do verso 17 é que alguns creram, e ele diz assim: e outros não creram. E o Cristo então não está preocupado com os que não creram, mas ele está preocupado com os que creram. E por isso há essa narração do verso 18 ao verso 20, que ele reúne o colégio apostólico, e então ele vai dizer, claro que esse é o Judas, mas ele vai dizer: olha, então ide, fazei discípulos de todas as nações, porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ide e fazei discípulos. Mas ele disse: ensina e ordena tudo que eu já tenho ordenado, para que sejam, quem crer será batizado. E ele disse: então vai e faz os discípulos. Mas há uma expressãozinha no final, que ele diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o nosso dia. Então vamos pensar sobre a presença de Deus. Ser cristão em todos os tempos, e ser cristão hoje, é ter a convicção da presença de Deus. Se Deus não é presente, então não é cristão. Pode ser que se faça muitas coisas em nome de Cristo, mas não é cristianismo, porque o cristianismo é a religião que o seu Deus é presente, não é marcado de alguma forma, em alguma região, em algum momento. Hoje nós temos as reuniões para isso, reunião para aquilo. O Jacó tem uma experiência lá em Gênesis, de que ele diz: olha, Deus estava aqui e eu não sabia. Tem essa narrativa lá em Gênesis, e ele se assusta, porque ele continuava crendo num Deus que era de um território. Ele disse: Deus estava aqui e então eu não sabia. E aí tem muita gente que acha que Deus vai estar naquela ou nesta reunião, naquele monte ou naquele encontro. Inclusive tem pessoas que acham que tem a agenda de Deus ou a agenda do Espírito Santo, porque eles vão dizer: olha, hoje Deus vai agir, ou então tem a sexta-feira da cura, sexta-feira da prosperidade, ou sábado ou domingo disso ou daquilo, porque Deus vai agir naquela reunião, naquele dia. Nenhuma vez Cristo marcou isso, os apóstolos nunca marcaram isso, a Bíblia não registra isso, porque eles não sabiam nem onde nem quando o Espírito Santo ia agir, ou ia atuar, ou ia fazer atos ou coisas acontecer. Você vai lendo o livro de Atos e os apóstolos dizem: olha, quando nós falávamos, o Espírito Santo veio sobre ele assim como veio sobre nós. Então a igreja não tem a agenda de Cristo, a agenda de Deus, a agenda do Espírito, mas no culto, lá no seu quarto, aqui na adoração coletiva, Deus é presente. Cristo mostra, a Bíblia mostra que Deus é presente em nossa vida, em nosso coração, e por isso a Bíblia mostra que nós somos entusiasmados. Entusiasmado é endeusado. Por isso Paulo diz: tudo posso naquilo que me fortalece. Daniel, quando faz aquela oração, ele diz: Senhor, em mim não resiste mais nenhuma força. Ele diz: se eu não estou mais conseguindo, ele de repente diz assim: a mão de Deus me tocou, ou do anjo me tocou, e ele disse: fala, Senhor, porque me fortaleceste. Então, se o cristianismo de hoje é pregado sem a Bíblia, ou sem a perspectiva, ou sem a visão do Deus presente, é só movimento, que não produz transformação, crescimento, realidade de pecado, necessidade de santidade, a necessidade
de ver Deus presente em toda e qualquer situação. Deus é presente na cova dos leões e Deus é presente na transfiguração. E Pedro vai dizer: Senhor, bom é estarmos aqui. Tem alguns cristãos que, se passar pela cova, é como se Deus tivesse abandonado. Mas se chegar no monte, lá na transfiguração, diz: aqui Deus é presente. Não, Deus é presente na cova dos leões, Deus é presente no vale da sombra e da morte, Salmo 23, e Deus é presente na transfiguração. Uma vez convertido, Deus é presente. Por isso, Cristo diz o seguinte: olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você observar Êxodo 32 e 33, naquela conversa de Moisés com Jesus Cristo, com Deus, e ele vai dizer: Senhor, tu me fizeste sair, conduzir o povo, agora quem há de ir conosco? Ele disse: como é que o povo vai saber que eu e o povo, nós somos o teu povo? Não é porventura em andares conosco? E ele disse: se não fores conosco, então não nos faça sair daqui. E Deus vai dizer: a minha presença será contigo e eu te darei descanso. Ou seja, prossiga, porque a minha presença será contigo e eu te darei descanso. E Moisés vai dizer: se o Senhor não for, então nós não iremos. Mas Moisés prossegue, porque há a promessa de Deus, dizendo: olha, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E aí você vai olhar toda a história, e Deus foi com Moisés, depois conduziu ao Josué em direção à terra prometida. Eles vão conseguir entrar na terra prometida, eles estão lá, depois é outra história, vão se esquecendo de Deus. E em nossos dias também temos um cristianismo que tem se esquecido de Deus, porque falta leitura bíblica, há um analfabetismo bíblico, há um invencionismo, há um pensismo, há umas supostas declarações que nunca foram bíblicas, mas que têm invadido a igreja de Cristo. E aí os próprios membros, os supostos cristãos, começam a entrar em desespero e duvidar da presença de Deus. Mas o Cristo está dizendo: olha, vocês vão, porque eu estou convosco. E a declaração anterior é interessante, quando ele diz no final do verso 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quando os cristãos se reúnem, eles já vêm endeusado, habitado por Cristo. E aí ele diz: esse Cristo que habita na igreja, ou habita no cristão, é o Cristo que tem toda a autoridade no céu e na terra. Não há limite. E aí você vai ler Gênesis, vai ler Hebreus, vai ler João, você descobre que esse Cristo que você adora e que habita em você é o Cristo que criou e sustenta o universo pela força da sua palavra. Há dificuldade, como citei o Salmo 116 pela manhã? Sim. O salmista diz que angústias do inferno se apoderaram dele e ele caiu em tribulação e tristeza. Mas ele então invoca o Senhor. E ele disse: olha, Deus tem me sustentado, tem me conduzido em toda e qualquer situação. Ou seja, ele disse que Deus o sustentou. Então ele louva o Senhor, mas ele disse: olha, eu tive momentos de tribulação e de tristeza. Então, mais do que qualquer coisa, os cristãos de hoje, eles precisam notar que ele é habitado por Cristo. Não é só numa situação, é toda e qualquer situação. Jacó diz: Deus estava aqui e eu não sabia, porque a fé que ele estava exercendo ainda era de um Deus que era regional. Como ele fugiu da casa paterna, ele achou que Deus também não tinha acompanhado, mas ele disse: não, Deus está aqui e eu não sabia. E com Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for, então eu não irei. E em Isaías capítulo 6 tem uma história interessante. Dias de calamidade, o rei tinha morrido, Israel estava numa descrença total, sendo já praticamente escravizado, estava em angústia, e de repente o profeta disse: eu vi o Senhor. E foi no ano da morte do rei Uzias, e ele disse: tinha serafins declarando a santidade de Deus. Com duas asas eles voavam, com duas asas eles descobriam o rosto, e com duas asas eles descobriam os pés. Ou seja, nem eles tinham a coragem de contemplar a glória do Senhor. Os querubins cobriam o rosto. E aí quando o profeta olha, ele disse: ai de mim, porque eu estou perdido, eu sou um homem pecador, habito no meio de um povo pecador, e meus olhos viram o Senhor. E aí vem a voz de Deus dizendo
que Deus o santificou, tocou lá com a tenagem nos seus lábios, e disse: olha, o teu pecado agora é perdoado, e então agora, quem que eu vou enviar? Ele diz: eis-me aqui, Senhor, então envia-me a mim. Primeiro, nesse encontro com Deus, o profeta reconhece o seu pecado, o pecado do povo e a necessidade de ir. Então a igreja, ela era e é pecadora, no entanto, salva pela graça de Deus. Ela vê uma necessidade do evangelho ser proclamado, e aí ela vai, e a igreja então caminha numa sociedade que não conhece o Senhor. E aí a igreja vai porque ela é habitada por Deus, ou habitada pelo Espírito Santo, que já transformou, que edifica, que sustenta e que envia. E aí nós vamos nessa autoridade. A igreja não pode, de alguma forma, se esquecer de que individualmente nós somos habitados pelo Espírito. Coletivamente continuaremos habitados pelo Espírito. Algumas crenças, alguns indivíduos dizendo que o Espírito Santo não habita na igreja, habita no indivíduo. É claro que ele habita no indivíduo e habita na igreja. É a coletividade adorando o Senhor em espírito e em verdade. Tanto ele disse: ide, e eis que eu estou convosco até a consumação do século, ou seja, da conversão à morte ou até o céu. A igreja continua com Cristo. A igreja que adora, a igreja que cultua, a igreja que proclama o Evangelho, a igreja que espera a volta de Cristo, a igreja que vai habitar com o Senhor, essa igreja que movimenta a sociedade como sal e como luz do mundo. Mas a igreja não pode fugir da Bíblia para ficar inventando modismo, como nós temos visto em nossos dias. Há um modismo em nome do cristianismo, a Bíblia sendo colocada em segundo plano, mas a palavra do pastor ou do vidente ou de alguém é colocada acima da verdade bíblica. São coisas que você não encontra na Bíblia. É um cristianismo sem Cristo, sem Bíblia, sem visão de céu, sem visão de inferno, sem visão de pecado. Tudo é válido, desde que todos caminhem na mesma direção. E como a Bíblia afirma, eles caminham numa direção contrária ao reino de Deus. Colossenses capítulo 13 diz que os cristãos são aqueles que foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão de nossos pecados. Cristianismo sem redenção e sem remissão não é cristianismo. É alguma coisa que inventaram em nome de Cristo, mas não é cristianismo. A presença de Cristo te dispõe para ir, apesar do vale da sombra e da morte, apesar do desespero de nossos dias. E como cantou Antônio Marcos, né? Ele disse: hoje eu estou tão triste. Ele disse: eu já ouvi falar de ti, por isso eu estou aqui. Mas ele disse: eu queria perguntar para o Senhor se a felicidade existe ou apenas é um sonho meu. E eu queria que de alguma forma eu pudesse rezar, mas eu não sei, eu não aprendi. E tem cristãos que ainda não aprenderam a orar. E como diz Ana, orar é derramar o coração perante o Senhor. Orar é conversar com Deus. Orar é como nós conversamos uns com os outros, só que com responsabilidade, reconhecendo a autoridade, o Deus criador do universo, que se fez homem, desceu ao céu e trava um diálogo conosco. Nós oramos e nós lemos a Bíblia, então é um diálogo com Deus. E se perder a visão da presença de Deus, nós ficamos que nem Jacó. Deus está aqui, eu não sabia. Mas ele faz um voto: Senhor, se fores comigo e eu voltar, ele disse: eu farei isso, e aconteceu. Então Deus foi com Jacó e voltou com Jacó. Depois tem aquele encontro extraordinário no final da vida dele com o irmão, e eles se beijam, eles se abraçam, e um olha para o outro e disse: eu vejo o teu semblante como o semblante de Deus. Os cristãos precisam olhar um para o outro e ver que o outro cristão é endeusado, literalmente, porque o poder do Espírito Santo atua nele, habita nele, e por isso eles se abraçam, por isso eles se beijam, por isso eles crescem. E a sociedade não cristã precisa olhar para a igreja e ver uma comunidade diferente do que está surgindo em nossos dias, que não é cristianismo, mas é uma invencionice humana e não bíblica, não do Espírito, não habitada, que não é sal e que não é luz. Que Deus tenha misericórdia
da igreja, de nós como igreja, da igreja presente, porque é uma igreja que não pode fugir às suas responsabilidades de sal e de luz e de ver Deus presente em cada um. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, como igreja, nós elevamos os olhos para os montes, e de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o Senhor é como a nossa sombra à nossa direita. O Senhor é quem nos guarda, e guarda a nossa saída e a nossa entrada. O Senhor guarda a nossa alma, desde agora e para sempre. Por isso, Deus, como igreja do Senhor, reconhecemos a presença do Senhor, presença transformadora, edificadora e que sustenta a igreja nesta sociedade. E nós agradecemos, ó Deus, por tua habitação em nós, na pessoa do teu Santo Espírito, que nos dá a autoridade de proclamar o teu nome. Por isso, Pai, edifica-nos, sustenta-nos e nos conduz, ó Deus, em triunfo, apesar das lutas, das batalhas, das dificuldades. E assim, ó Deus, que a tua graça eterna, que a presença de Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão e a paz do teu Santo Espírito seja conosco e com o povo de Deus permaneça hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.